Saudações, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. O objeto de nosso estudo hoje é a sensacional parábola do semeador, registrada no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e 18 a 23. Abre aspas. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. E, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Fecha aspas. Meus amigos, começaremos com os comentários de Allan Kardec sobre esse trecho evangélico, onde o codificador se manifesta da seguinte forma, abre aspas, a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais
e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos? Fecha aspas. Diante destes comentários do codificador, gostaria de lembrar algo que acontece com todos nós, via de regra. Quando temos contato com novos conhecimentos, com novos princípios, geralmente a primeira atitude que temos é tentar levar estas novidades aos nossos parentes e amigos mais íntimos. Por quê? Porque gostaríamos que eles sentissem a mesma satisfação que nós estamos sentindo. Porém, muitas vezes, meus amigos, o nosso próximo não entende os princípios como nós entendemos. Acham-nos irreais, complicados ou bons apenas para ouvir, não para colocar em prática. E isso acaba nos desanimando. Mas, aqui, na parábola do semeador, em que Jesus comenta esta situação, e à luz da doutrina espírita, nós temos então condições de compreender por que isso acontece. Já falamos em programas anteriores que nas parábolas são contadas histórias, geralmente com personagens típicos do ambiente do contador e do ouvinte, mas com um fundo moral, com uma lição moral que precisa ser realçada para que fique gravada em nossos corações. Jesus, sem dúvida alguma, utilizava muito deste recurso com brilhantismo, com maestria. Poucos de sua época tinham condições de compreender, de entender mesmo o que ele dizia, devido à evolução espiritual deles. E existindo diferentes graus de evolução espiritual e de entendimento, cada um enxerga de uma maneira os ensinamentos. E mesmo que queiramos fazer com que alguém compreenda algo à força, o que não devemos fazer, nossa tentativa vai ser sempre em vão, porque tudo tem a sua hora. Cada um tem o seu momento de despertar, tem o seu momento de iluminação. Essa é a lei da natureza. Falando especificamente sobre a belíssima parábola do semeador, uma das mais belas do Evangelho, podemos dizer que, pelo entendimento à luz da doutrina espírita, o semeador da parábola é Jesus. As sementes são os seus ensinos, os quais são distribuídos ao mundo através das diversas religiões que existem em nosso planeta. A partir daí, o mestre começa a fazer um comparativo na maneira de ver e entender de cada pessoa, demonstrando as nuances da personalidade humana. As sementes que caem ao pé do caminho e que são comidas pelas aves do céu, antes que nasçam, simbolizam aqueles que, mesmo tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, não se importam com ela. Estão com o pensamento totalmente voltado para a vida mundana. Tudo que se relaciona a Deus ou à moral cristã é visto com desprezo.
Jesus compara as aves aos espíritos maus que aproveitam as más tendências destes indivíduos para os atormentar e inspirá-los a permanecerem longe do Criador. Já as sementes que caem em pedregais, nascendo logo devido à pouca profundidade da terra, lembra as pessoas que conhecem a palavra de Deus e, como que num passe de mágica, maravilham-se. Sua mudança de conduta é instantânea, chegando mesmo a ser radical. Tudo o que fazem passa a ser voltado para Deus, e qualquer deslize de atitude é um verdadeiro martírio. Se cobram muito. Na verdade, retratam os seres que creram, mas não compreenderam os ensinos espirituais. Acreditam estar isentos de qualquer outra dificuldade em suas vidas por estarem dedicando-se ao extremo no trabalho com Jesus. Porém, a existência não é assim, meus amigos. E logo virão as provas e expiações tão necessárias ao nosso aprimoramento moral e intelectual. É o sol da parábola que queimará aquela planta que cresceu sem que tivesse raízes profundas, ou seja, sem que tivesse um verdadeiro entendimento da vida e de suas leis. A pessoa sente-se, então, injustiçada por Deus, que, segundo ela, deveria evitar-lhe todas as dores e dúvidas. E então, deixa por completo o trabalho espiritual e volta para sua descrença, não compreendendo que a natureza não dá saltos. E toda mudança abrupta tende a levar o ser ao ponto inicial. A parte que caiu entre os espinhos leva àqueles que até escutam e entendem a palavra de Deus. Porém, os espinhos, que são suas preocupações excessivas com o trabalho material, sufocam sua tentativa de entendimento e prática da caridade, afastando-os assim do crescimento espiritual. Finalmente, meus irmãos, há a semente que cai em terra boa, a semente que cresce e que frutifica. São aqueles que, compreendendo que a matéria não é tudo, buscam nos ensinamentos espirituais as respostas às suas dúvidas e também o consolo às suas dores, fazendo da prática da caridade um hábito da existência. Mas o Cristo nos alerta que mesmo entre estes há diferenças de entendimento, pois alguns produzirão mais do que os outros. Caberá a cada homem saber se deverá dar 30, 60 ou 100 por um. A consciência será o seu guia. Quem tiver ouvido de ouvir, ou seja, condição de entender, que assim o faça. Com essas explicações da parábola do semeador, nós nos lembramos de uma passagem do apóstolo Paulo que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, onde o apóstolo diz assim, abre aspas, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Fecha aspas. Nessa passagem, Paulo nos lembra que aqueles que têm condições de trabalhar em nome de Jesus, fazendo algo em benefício do próximo,
deve fazer sempre de coração e não por obrigação ou esperando alguma coisa em troca por parte de Deus. Verdadeiramente tem entendimento e faz parte da terra boa da parábola quem compreende sua verdadeira função na terra, que é fazer ao próximo o que quer que seja feito para si mesmo. Esta é a lei, conforme nos ensinou Jesus Cristo. Ainda sobre a parábola do semeador, podemos dizer que às beiras do caminho é por onde passam todas as ideias grandiosas, assim como as pessoas passam nas estradas. Porém, sem gravarem nenhuma dessas ideias grandiosas. Não compreendem a palavra do reino e o mal, ou seja, a ignorância, desfaz o efeito do ensinamento. São pessoas ainda presas às sensações. As pedras representam pessoas impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais, universalistas. Ouvem, mas não têm preparo espiritual para superar as dores e tribulações e acabam se desesperando por qualquer coisa. Ainda presas à animalidade, com preponderância das emoções. Os espinhos são as pessoas que sufocam o crescimento da verdade, como os próprios espinhos que matam os vegetais que tentam crescer em suas proximidades. Ouvem e gostam do ensino, mas o colocam em posição secundária, pois acima dele estão os interesses da vida e as riquezas materiais. Já se encontram com o intelecto mais desenvolvido, apresentam certo domínio sobre as emoções, embora estas ainda tenham bastante influência nas decisões intelectivas. Espinheiros são preocupações da vida, ilusão das riquezas, cobiça. Não podem fazer a semente frutificar, pois estão muito ocupados com suas atividades terrenas. É o tipo de pessoa que, diante de compromissos espirituais, simplesmente diz: não tenho tempo. E por fim, terra boa representa as pessoas de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, dando larga produção de frutos. São os que se iniciam na senda do Senhor. Separamos uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 51, cujo título é No Solo do Espírito. Emmanuel comenta o versículo 8 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. O guia espiritual se expressa da seguinte forma, abre aspas: referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremo-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas,
Aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Fecha aspas. Meus amigos, com o que vimos na edição de hoje do nosso programa, já temos condições de meditar, de fazer uma reflexão em torno do que estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus. Se o nosso campo íntimo ainda é constituído apenas por pedras, por espinhos, se estamos permitindo que as aves do caminho levem para longe os ensinamentos que deveríamos assimilar, ou se já somos, de fato, terra boa, onde os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores encontram o terreno propício em nossa intimidade para produzir os frutos que o Mestre espera de cada um de nós. Lembrando sempre que, como cristãos, como espíritas, devemos nos esforçar continuamente para darmos bons frutos onde quer que estejamos e em qualquer momento. Jesus conta conosco e nos faculta todos os instrumentos, todos os recursos e todo o auxílio do plano invisível para podermos fazer em nós o trabalho de burilamento espiritual que nos cabe. Que o nosso Mestre Maior nos ampare nessa caminhada e não nos deixe faltar o auxílio dos nossos amigos do plano espiritual superior.